O bem mais viável que podemos fazer é nos apressarmos para o Senhor nosso Deus e aquietarmos a nossa alma. E aqui eu quero começar lendo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, para depois dar continuidade à palavra do Senhor que Ele tem posto em meu coração. E o versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Assim disse o Senhor Jesus Cristo. Em tempos difíceis, é o tempo que nós estamos vivendo, talvez vocês nunca viram o que estão vendo nos tempos de hoje. E embora a palavra do Senhor tenha em alguns lugares escrito o termo aquieta-te, parece que por causa da turbulência que se há hoje em dia em vários aspectos da vida, essa palavra parece assim passar desapercebida por alguns, sem sentido para outros, e parece uma palavra soar de uma forma antiquada para o contexto que vivemos, isto porque alguns estão mais concentrados nas situações que têm se passado hoje em dia do que, assim, concentrado a mente no Senhor e na força do seu poder. Mas aquietar nossa alma, que outra postura seria melhor do que esta? Se desesperar? Agir impulsivamente? Agir de forma errada? Agir de forma errada, esperando certo? Quando o Senhor nos fala aquietarmos, não se trata de nós ficarmos inertes e assim vendo o tempo passar. Não é nesse tipo de situação, mas sim de não ficarmos, vamos dizer, pasmos na alma, de não ficarmos assim tão desesperançados, tão aflitos, tão sem esperança, porque nós, seres humanos, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e nós precisamos de estabilidade na nossa mente, nas nossas emoções. Isso é mais do que certo, nós precisamos para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao invés de se desesperar porque as coisas pioram, porque parece que a coisa está pior, nós precisamos buscar duas coisas para a nossa vida. Para o nosso próprio bem, e se quisermos subsistir, e se quisermos sobreviver diante dos fatos que estão acontecendo. Primeiro é nós corrermos para o Senhor nosso Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Nós nos entregarmos a Ele de corpo, alma e espírito, todo o nosso ser. E em segundo lugar, é nós, louvado seja o seu nome, é nós assim buscarmos estabilidade para a nossa alma, para a nossa mente. E em 4 situações cruciais, eu observo na palavra do Senhor esse termo, aquieta-te, ser dirigido a nós, seres humanos. Em 4 situações cruciais. E a primeira delas, eu posso dizer assim, que nós precisamos aquietar a nossa alma, mesmo quando não se está vendo o atuar positivo que se esperava do Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquieta a tua alma, mesmo que aos teus olhos a coisa pareça perdida, mesmo que aos teus olhos a coisa pareça sem solução, mesmo que você esteja triste,
mesmo que você tenha sofrido por dificuldades, aflições, o Senhor está nos dizendo: aquieta-te, porque Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos começar a analisar aqui no Salmo 46. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 46 é o que nós vamos ler para entendermos esta realidade. Aquieta-te, mesmo que a coisa não esteja boa, não esteja favorável, mesmo que a vida não esteja conforme você esperava, nas suas expectativas, mesmo que tudo pareça impossível, difícil, o Senhor está dizendo: aquieta-te, aquiete a sua alma, porque Ele está no controle de tudo. No Salmo 46, o qual foi escrito na época e que se tornou um cântico, ao observarmos o teor do que está escrito, nós podemos ligar o Salmo 46 aos nossos dias de hoje, o que estamos passando. Vamos analisar aqui o Salmo 46, versículo por versículo. Mas antes de tudo eu quero dizer que no Salmo 46 existem 3 verbos de ligação do indicativo presente, concernentes e ligados ao Senhor. O primeiro é 46, versículo 1, Deus é. Segundo é o versículo 5, Deus está. E o terceiro é o versículo 9, que diz, Ele faz. Então, esses 3 verbos de ligação do indicativo presente estão ligados ao Senhor. E este Salmo 46 nós vamos ler e nós vamos observar que fala de confiar no Senhor, mesmo diante de sofrimentos, de catástrofes, de qualquer outra coisa. E o que é que nós estamos passando hoje em dia? Momentos difíceis. Mas o Senhor não está isento. A misericórdia do Senhor não está isenta. A graça do Senhor, nosso Deus, ainda nos é disponível. Então, por isso mesmo, e outra coisa, enquanto estamos de pé, enquanto o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele nos permite vida, nós devemos crer na palavra dEle, confiar nele, nos apressarmos, corrermos para Ele. Aqui, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 1 do Salmo 46. O Senhor nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que isso quer dizer? Está dizendo aqui que Ele é o nosso refúgio, ou seja, nós podemos correr até Ele, nós podemos buscar a Ele, nós podemos pedir ajuda a Ele, nós podemos refugiar-se nele, estar debaixo do seu cuidado, da sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em que sentido? Que Ele é Criador, Ele é o mais forte e Ele é que fortalece a nossa alma. Em que tempos? Aqui diz bem presente, ou seja, bem real, no tempo da angústia. O versículo 2 diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Vamos entender o versículo 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ou seja, o que anda acontecendo? Isso não seria atribuído para os tempos de hoje, acerca da movimentação das placas tectônicas da Terra, onde estão em movimento? Isso não está ligado a isso? E aqui diz assim: e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O que é isso? Olha. Louvado seja o nome do Senhor. O que existe no meio dos mares, além dos continentes? Existem os arquipélagos,
espalhados no oceano, no Havaí, no Japão, na Indonésia, as ilhas vulcânicas. Não é verdade? Então, os montes aonde se transportem para o meio dos mares. Então, se refere às ilhas vulcânicas. Olha o que diz mais aqui. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ou seja, o que seria as águas rugir e se perturbar? Será que está ligado a um tsunami? Será que está ligado a um maremoto? Com toda certeza. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Por quê? Porque vulcão em erupção, porque terremotos e porque maremotos fazem muitos montes potentes terem rachaduras, o quê? Grandes, e cair assim pedaços de montes tão sólidos. O que diz aqui? Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor nosso Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, a que está se referindo a Nova Jerusalém, a cidade celestial, a qual parece, quando o apóstolo João descreve, adornada, parece uma noiva adornada para o seu marido, ou seja, uma cidade linda e maravilhosa, porque aqui está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor nosso Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5, o Senhor nosso Deus está no meio dela, não será abalada e o Senhor ajudará ao romper da manhã. Aqui se refere ao quê? Ao povo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ao povo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor sempre nos ajudará. O que diz o Salmo capítulo 30, versículo 5? Que a ira do Senhor dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Porque o choro pode durar uma noite, ou seja, um tempo de trevas, é o que significa a noite. Mas a justiça do Senhor, a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, o levantar do Senhor, aleluia, o clarear do Senhor, a resposta do Senhor, ela virá ao amanhecer, louvado seja o nome do Senhor, ao romper da manhã, ou seja, as misericórdias do Senhor nosso Deus, elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Altíssimo para conosco, e a nossa alma exalta e glorifica ao Senhor, e podemos dizer a nós mesmos, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, como disse Jeremias, portanto esperarei nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui versículo 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O que parece este versículo com os tempos de hoje? As nações se embraveceram. Nós sabemos o que está acontecendo, um movimento de guerra fria e problemas em certos lugares. Nós sabemos que reinos se moveram é o quê? As pessoas inquietas, outros reinos, outros governos inquietos com a situação. Aí aqui diz que o Senhor, ele levantou a sua voz e a terra tremeu. Sabe o que é isto? Ou seja, assim como o Senhor deu ordem ao peixe para colocar Jonas em terra, assim o Senhor deu ordem para que, por exemplo, o vulcão, o cumbre, ele viesse a entrar em evidência. Não é isso? Porque aqui diz que o Senhor se levantou a sua voz e a terra se derreteu. E pelo que eu saiba, o vulcão cumbre, até agora, faltando 10 minutos para as 11 da noite, de hoje, de 22 de setembro, eu pesquisei e diz que até agora ele destruiu a larva, 320 construções e 154 hectares de terra. Então, aonde se há guerra num lado, se há guerra no outro, o que é que diz aqui? O Senhor levanta a sua voz
e a terra se derrete. Ou seja, a ilha que era linda, a ilha vulcânica, está praticamente exterminada. Mas vamos adiante. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que isto quer dizer? O Senhor está dizendo, ainda que essas coisas estejam acontecendo, ainda que aconteça muito mais, mas eu, o Senhor dos Exércitos, estou com o meu povo, estou convosco. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o vosso refúgio, a vossa fortaleza e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que está na dependência dele. Ele diz, aleluia, louvado seja o seu nome. Esse descansará a sua alma, ou seja, nos momentos mais difíceis, mas o Senhor ainda assim preserva a muitos que temem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. E Ele não tem feito mesmo desolações? As catástrofes naturais são as desolações, tem arrazoado. Mas ele diz aqui, versículo 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ou seja, por mais que o mal ou a guerra, ou seja lá o que for, se estenda, o Senhor tem poder de fazer cessar as guerras. Imagine o meu problema e o teu, se o Senhor não tem poder de resolver. E aqui diz, ele, aleluia, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, o que significa que ele põe por terra, se ele quiser, todo e qualquer alvoroço ou arma, ou seja lá o que for de origem humana, para o Senhor não é nada. Porque o Senhor é Criador e nós somos criaturas e nós estamos sujeitos a Ele. Louvado seja o seu nome. Agora o que mais diz aqui a palavra do Senhor é quando ele chega e diz o título deste sermão que eu disse. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, o Senhor está dizendo. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre toda a terra. Ou seja, ele está dizendo, ainda que vocês observem assim as desolações que eu tenho feito na terra, que são demonstrações do meu poder, o Senhor, ele diz para nós, ainda que vocês vejam a guerra, eu tenho o poder de fazer cessar a guerra, eu tenho o poder de fazer cessar a tormenta, eu tenho o poder de resolver os teus problemas, as tuas causas, ainda que a sua causa seja igual comparada a um Lázaro que estava morto e assim no estado de putrefação há 4 dias, ainda que sua causa em áreas da sua vida esteja assim diz o Senhor, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ou seja, ele está dizendo que pode fazer cessar a tormenta, fazer cessar a tristeza, fazer cessar a doença, fazer cessar, aleluia, todo mal, e que nós, aleluia, sejamos, aleluia, hábeis para buscar mais a Ele e para confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, aquietai-vos, o Senhor está dizendo, aquieta a tua alma, mesmo que você esteja, vamos dizer, sem ajuda alguma, mesmo que você tenha sido duramente injustiçado. O Senhor está dizendo, mais uma vez vou repetir, aquiete a alma, você que está
sem auxílio algum na sua vida, olha para um lado e para outro e não vê solução, e aquiete a alma você que tem sido ou já foi duramente injustiçado. Assim diz o Senhor. Sabe por quê? Salmo 72, versículo 12. O Senhor prometeu e está escrito assim: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e aquele que não tem que ajude. Veja bem, necessitado é uma coisa. Aflito já é uma pessoa que precisa de uma solução para ontem, para antes de ontem, para o mês passado e já está aflito. E pior ainda é aquele que, além de necessitado e aflito, não tem ninguém que ajude ele. E o Senhor está dizendo que livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e aquele que não tem que um ajude. E o Senhor diz: compadecerá do pobre, do aflito e salvará a alma dos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que eu estou querendo mostrar? Que com toda catástrofe e problema na vida, o Senhor promete reservar, guardar, proteger o seu povo para os seus propósitos, para a salvação, para cumprir promessas ainda, para fazer com que muitos se voltem para Ele, porque Ele é o Senhor nosso Deus. Aleluia! Vamos lembrar aqui de alguém que foi injustiçado duramente. Digamos Jó, os amigos, que dizia ser amigo, cada um que dizia uma coisa contra ele. Cada um que dizia uma coisa, quando não era dele, era contra ele. Ele foi chamado de hipócrita, ele foi chamado de iníquo, ele foi exortado e acusado de pecados que não cometeu. Mas aí o seguinte, a pele dele ficou no couro e no osso, está escrito. Mas ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre toda a terra ao meu favor. E ainda que eu desça a sepultura, esperarei nele. Ou seja, ele quis dizer: ainda que eu desça a sepultura, mas se eu descer, eu vou estar com ele. E se eu descer e não for hora de morrer, eu não vou morrer, ainda que eu desça a sepultura. Era assim que era a fé do Jó. E no final das contas, do capítulo 42 de Jó, o que sabemos que o Senhor fez por ele? O Senhor fez por ele grandes coisas, restituiu ele, como eu já falei em outras pregações, restituiu espiritualmente, restituiu a sua, vamos dizer, reputação, restituiu sua família, restituiu financeiramente, espiritualmente, restituiu ele em todos os âmbitos. E aqueles que falaram mal dele, o Criador teve uma conversa muito particular e disse: vão até Jó, para que Jó faça um sacrifício de oração por vocês, porque vocês falaram que não era reto. Então, ou vocês vão, ou então eu vou fulminar vocês. E eles foram para ter o perdão do Senhor, porque se não fosse, a coisa estava feia. Então, o que mais importa na nossa vida, acima de qualquer coisa, é ter comunhão com o Senhor, é estar na presença do Altíssimo. Se assim estamos, louvado seja o nome do Senhor. Então podemos dizer, como disse Davi: ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiaria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos nos firmar na palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 5, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor, que diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele está dizendo: exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois perseguiram os profetas que foram antes de vós. E se for uma causa pessoal, uma causa minha, aleluia, que eu fui injuriado, continue quieto e confiando no Senhor, porque o Senhor não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. O Senhor sabe executar toda a justiça possível. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos fazer como disse Jó: trema eu perante uma grande multidão, e ainda que a multidão me apavore, mas que eu me cale e não saia da porta. É assim. Então as investidas vêm, os levantes vêm, os problemas vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, os falatórios vêm, os apontamentos vêm, problema financeiro vem, problema familiar, problema conjugal vem, problema de saúde, é problema disso, é problema daquilo, é problema natural, mas o Senhor está dizendo: aquiete a alma, porque eu estou no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, aquieta-te. Mesmo quando a ira de alguém, de autoridade, se levante contra você. A Bíblia diz, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, que ainda que se levante o espírito do governador, não saia do seu lugar. O que isso quer dizer? Significa alguém acima de você ou de mim, ou alguém com demanda contra nós, ou alguém com grande ira. Às vezes o marido irado com a esposa, às vezes o chefe irado com o trabalhador, às vezes alguém se levanta contra outra pessoa em demanda, sem a pessoa ter feito nada, ou uma autoridade, uma pessoa. Então aqui está dizendo, Eclesiastes capítulo 10, versículo 4, levantando-se contra ti o espírito do governador, que significa alguém acima de você, não deixe o seu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. E qual é o acordo? Eu reconhecer aonde foi que eu errei, ou eu ficar calado, ou eu orar, como a Bíblia diz, Mateus 5, do 43 ao 48, orar pelos que me perseguem, pelos que me apontam, pelos que me injuriam, pelos que falam contra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Se for alguma demanda, alguma queixa de alguém, fazer um bom acordo, está dizendo, é um remédio. E aquieta grandes pecados, ou seja, aquieta a ira humana, aquieta, vamos dizer, o revidar de alguém, aquieta muita coisa. Então tem muitas coisas na nossa vida que nós poderíamos evitar se nós tivéssemos um pouco mais de sensatez e de discernimento do Senhor. Existem coisas que na vida, às vezes brigamos, às vezes nós debatemos, e são coisas assim pequenas, são coisas às vezes triviais, são coisas muitas vezes que não merecem essa energia que nós damos para lidar, para guerrear. A paz, a guerra da paz, para ter a paz é muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquietar a alma, mesmo que alguém esteja aborrecido, irado contra você. Ore pela pessoa, oremos uns pelos outros. Se fizemos algo que aborreceu a pessoa, vamos pedir perdão, vamos melhorar nossas atitudes, porque o melhor acordo, ou seja, a melhor atitude, a mais viável, é melhor, porque aqui diz que aquieta e evita grandes pecados. Para terminar, ponto 4. Aquieta-te, porque o Senhor Jesus Cristo, a qualquer momento, ele pode dar uma ordem para que se aquiete todo vento contrário, todo mal, toda obra maligna, toda obra do inimigo, seja lá o que é que for, se for problema em casa, se for, vamos dizer assim, contenda, se for demônio, se for opressão, seja lá o que é que for, o Senhor tem o poder de fazer aquietar. Então, aquiete a alma, vamos nos aquietar. Buscar ao Senhor, principalmente nas coisas que nós não podemos resolver, nas coisas que nós não podemos mudar, mas que se orarmos e melhorarmos nossas ações como um povo de Nínive, então coisas viáveis, coisas boas do Senhor
podem vir para nós, como foi para o povo de Nínive. É só vocês lerem Jonas capítulo 3. Aquiete a alma, pois o Senhor Jesus Cristo a qualquer momento poderá dar uma ordem que aquiete todo vento contrário. Marcos capítulo 4, versículo 35, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele falou com seus discípulos, vamos passar para outra margem, para o outro lado. E quando eles passaram e deixaram a multidão, então a Bíblia diz que tinha um barquinho deles e tinha outros barquinhos, e que de repente, versículo 37, levantou-se um grande temporal, subiu as ondas por cima, de maneira que já se enchia de água o barquinho, e o Senhor Jesus estava onde? Na sua figura humana, ele estava dormindo, ele estava descansando. E ele estava descansando porque ele não estava se importando, não é que ele não estava se importando, mas esse descansar do Senhor Jesus Cristo em figura humana aqui para nós, representa nós obtermos do Espírito Santo, assim, o domínio próprio, a calma para as nossas emoções, a tal ponto de estarmos assim. Se vier uma dificuldade, nós estarmos com a alma descansada e ao mesmo tempo buscando ao Senhor. E aqui diz que os discípulos despertaram o Senhor Jesus e disseram, mestre, não te importa que pereçamos, o Senhor não está nem aí com a nossa vida, não. Nós somos teus discípulos e vamos morrer todo mundo aqui, o Senhor não está se importando, não? Porque às vezes passamos tantas lutas, algumas vezes o Senhor nos põe em silêncio, ou fala conosco que ainda não entendemos o que ele está falando, que às vezes dizemos assim, Senhor, o Senhor parece que não está olhando para a minha causa, mas ele está. É porque o Senhor, nosso Deus, ele é criador. E nós somos criatura. E cabe a nós continuarmos acreditando nele, glorificando a ele, mesmo que a resposta seja não, mesmo que ele esteja em silêncio, mesmo que quanto mais oremos, não esteja abrindo a porta, continuar orando, crendo, acreditando, glorificando, porque ele é Senhor, ele é Deus. E aqui diz o versículo 39, e ele despertando repreendeu o vento e o mar e disse, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então quer dizer, aquele vento, aquele temporal de vento, o vento era contrário, vinha para afundar os barcos, para tudo. O Senhor levantou, repreendeu e ali fez bonança. Mas aí ele faz uma pergunta contundente para os seus discípulos. Ele diz, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Tímidos aqui significa retraídos, sem força, na inércia. Ora, por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedece, quer dizer, eles há tanto tempo andando com o Senhor Jesus e ainda não sabia realmente quem era o Senhor Jesus. Isso é nós, muitas vezes, quanto tempo às vezes na igreja, no templo, ou falando do Senhor, ou ouvindo a sua palavra, ouvindo seus louvores, mas parece que tem hora que a gente ou põe a catástrofe acima do próprio Deus, ou tem pessoas que às vezes põem o diabo acima do Senhor. E porque tudo é o diabo, e porque minha vida tá assim, tá um terror tão grande, e tá assim desse jeito, e não lê a Bíblia, e não busca o Senhor, e não ora, e não clama, e quer que os outros clamem, os outros orem, se não faz a sua parte. Aí fica tão aterrorizado, tão desprovido de fé e de poder, que acaba, vamos dizer, numa inquietação triste na alma, ao invés de estar em paz. O Senhor prometeu a paz. E a paz justamente para esse momento de catástrofe, de problema. Ele disse, no mundo tereis aflições, ou seja, ele não ignorou isto. Mas ele disse, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, se o Senhor venceu o mundo, aquele que está nele, ele fortalece, ele ajuda,
para que possamos subsistir aos momentos difíceis e para que possamos receber as suas bênçãos conforme o beneplácito de sua vontade. É assim. Então a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, ao Senhor nosso Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a Bíblia diz: humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, porque ao seu tempo oportuno ele vos exaltará, ele vos abençoará. Então não vamos ficar, vamos dizer, arraigados, deixar-se arraigar, pensamentos negativos na nossa mente, de que nunca vai dar certo, de que nunca vai se abrir a porta, de que está tudo acabado, tudo destruído. Nós não podemos pensar assim. Nós olhamos a realidade da coisa, mas podemos dizer assim: Senhor, aos nossos olhos está difícil. Aos nossos olhos é uma causa assim difícil, mas para ti nada é impossível. Porque uma coisa eu digo a vocês: enquanto vida temos, se cairmos 1000 vezes, é para se levantar 1000 vezes. Por quê? Porque a vida do ser humano é assim. Eclesiastes capítulo 3 fala resumidamente dos altos e baixos da vida. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de adoecer, tempo de curar, e tempo de guerra e tempo de paz. Então tá tudo lá. Então enquanto estamos vivos, não é por um acaso. É para lutarmos, para estarmos na presença do Senhor nosso Deus e para assim sermos pessoas melhores que agradam ao Senhor. Não é melhores em méritos, nem em conquistas, nem cargos, é pessoas com o interior melhor que agrade ao Senhor. Que o Senhor vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Para a glória de Deus é que me despeço. Oremos uns pelos outros, em favor de todos, em favor do Brasil e de todos. Amém e graças a Deus.